Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos com a palavra de Deus, essa palavra maravilhosa, né, que é a escola bíblica dominical, muito boa para o nosso aprendizado, para o nosso aprendendo com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, ela nos ajuda a caminharmos todos os dias sendo obedientes a Deus, e a obediência ela traz bênçãos para a nossa vida. Então por isso, né, por isso que não é que nós vemos aqui que a importância de estudarmos a palavra de Deus. Então, meus amigos e irmãos Jesus, meus amigos e irmãos em Cristo, perdão, iremos iniciar aqui a lição de juvenis, que fala uma lição muito boa para nosso aprendizado, que fala sobre Deus levanta profetas. Nas lições passadas nós estudamos sobre os reis mais importantes de Israel, nós estudamos sobre a divisão do reino, e a lição de número 9, fala da lição de juvenis, fala sobre Deus levanta profetas. Então uma lição muito boa, e tenho certeza que tanto eu como você iremos aprender com essa lição maravilhosa. Vamos lá? Meus irmãos em Cristo Jesus, a lição de número 9 de juvenis fala sobre Deus levanta os profetas, é o título da lição. E o textuário aqui da lição diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Então, meus irmãos, nós sabemos que com a instalação da monarquia, Deus depois ele levanta profetas. Nós vamos estudar aqui qual foi, por que Deus levantou profetas. Mas desde o início ali da Bíblia é registrado algumas pessoas que também é chamado de profetas. Por exemplo, vamos lá. O que é profeta? Vamos lá. Profeta, primeiro, profeta, ele era uma pessoa chamada por Deus para entregar uma mensagem divina. Certo? Então o profeta era chamado por Deus para entregar uma mensagem divina. É o que nós vemos aqui, divina. Que poderia ser sobre o passado. O passado, sim. Nós podemos citar o exemplo de Natã, o profeta Natã. A Bíblia diz que Davi pecou, ali tentou, ao tomar a mulher de Urias, Batseba, e passou um tempo ali, até que Deus fala com o profeta Natã. Ou seja, quando Natã veio falar com... Quando o profeta Natã veio falar com Davi, nós vemos aqui que já tinha passado quase um ano. Então, quando Natã deu a palavra ali para Davi, aí Davi se arrepende e pede perdão a Deus. Então, o profeta ele pode entregar uma mensagem que aconteceu no passado, nesse caso de Natã e Davi. Pode ser sobre o presente que nós vivemos, e pode ser sobre o futuro, certo? Então, nós vemos que tudo isso, a mensagem divina pode ser sobre o passado, o presente e o futuro. O profeta, certo? O profeta, ele também era chamado de vidente, né? Nós vemos que ele também era chamado de vidente. Vamos ler lá em Samuel, capítulo 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, que diz o seguinte: antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, diziam assim: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então o profeta, ele era chamado de vidente, porque o profeta ele recebia uma mensagem de Deus, ele tinha um bom relacionamento com Deus, o profeta genuíno, não o falso profeta. Então o profeta também é chamado de vidente. Mas vamos lá. Por exemplo, Abraão, ele também foi chamado de profeta. Nós vemos que foi a primeira pessoa registrada na Bíblia, o primeiro personagem bíblico
que ele é chamado de profeta. Nós vemos lá que o rei de Gerá, Abimeleque, certo? O rei de Gerá, Abimeleque, ele intenta tomar Sara como esposa. Porém, Deus fala com ele em sonhos, aí ele vai falar com Abraão, e nessa conversa nós vemos que Abraão ele é chamado de profeta, né, pelo rei de Gerá, Abimeleque. Então nós vemos que Abraão foi o primeiro personagem bíblico a ser chamado de profeta. Nós vemos aqui que Moisés, né, um dos grandes instrumentos de Deus ali, um instrumento de Deus ali no passado, na antiga aliança, nós vemos que Moisés ele também exercia, ele era profeta, ele também exercia esse trabalho de receber a mensagem de Deus e de falar essa mensagem para o povo. Então Moisés também era chamado de profeta. Também falamos ali sobre os 70 anciões. Nós vemos que Moisés ele levanta 70 anciãos para ajudar ali a julgar o povo, e teve um momento ali na história que esse povo profetizou. Então eles foram conhecidos como profetas, mas depois não profetizaram mais. Foi uma profecia que Deus deu num tempo, naquele tempo, um tempo oportuno, mas depois Deus não mais usou eles como profeta, não deu nenhuma mensagem para eles. Então Abraão, Moisés, os 70 anciãos, principalmente Abraão e principalmente Moisés, eles foram chamados de profetas de Deus. Nós vemos aqui que também nós vemos que alguns juízes também eram considerados e chamados de profetas. Nós podemos citar o exemplo de Débora, a profetisa, que Débora ela julgava Israel. Débora ela foi uma juíza de Israel, ela julgava Israel naquele tempo. Então ela também era uma profetisa de Deus. E nós vemos aqui Samuel. Por que não falar de Samuel, um dos grandes personagens ali no Antigo Testamento? Deus usou ele grandemente, foi um grande instrumento de Deus. E a Bíblia diz que todo Israel conhecia Samuel por profeta. Então Samuel ele era aceito como profeta por toda a nação de Israel. E lembrando que Samuel exercia 3 cargos. Ele exercia o cargo de juiz, ele exercia o cargo de profeta e de sumo sacerdote. Então nós vemos aqui que Samuel, esse homem de Deus, nós vemos que Abraão, o primeiro personagem bíblico a ser chamado de profeta, nós vemos que Moisés também era considerado profeta, ele era um profeta. Nós vemos o exemplo aqui de Débora, também profetizava em Israel, e Samuel era conhecido por toda a nação de Israel também como o profeta. E podemos dizer, e aí vem aquela pergunta, até quando durou os profetas? Quando acabou os profetas, ou quando, como é que eu posso dizer, até quando foi esse ministério? Nós vemos aqui que nos moldes do Antigo Testamento, o último profeta foi João Batista. João Batista, ele foi considerado, nos moldes do Antigo Testamento, o último profeta. E com a lei de João Batista se encerrou os profetas. E quer dizer que hoje não tem mais profeta? Tem. Nós temos que, claro que o profeta ele sempre vai estar de acordo com a palavra de Deus. A profecia é um dom, é um relacionamento com Deus, e cabe a nós pedirmos e buscarmos esse dom, e Deus, pela sua misericórdia, se assim for a vontade de Deus, Ele dará esse dom de profecia. Certo? Vamos lá, para iniciar aqui. Nós vemos aqui que o termo profeta, como ministério constante em Israel, nós vemos que Deus levantou pessoas. Abraão, Moisés, Débora, Samuel, os 70 anciãos e tantos outros. Deus levantou profetas. Mas o termo profeta como um ministério, tendo um ministério na monarquia em Israel constante, teve início ali com a monarquia. Com a implantação da monarquia em Israel, foi necessário também a implantação de um ministério que tivesse sempre ali profetas para guiar Israel. E como é que atuavam esses profetas na monarquia, né? No tempo da monarquia? Eles atuavam como conselheiros do rei. Podemos citar aqui o exemplo de Natã. Natã, ele era um conselheiro de Davi.
Ele foi o conselheiro de Salomão. Ele passou por esses dois tempos. O próprio Samuel, ele aconselhava Saul, apesar que depois Saul não ouvia, mas Samuel tanto aconselhava Saul, ungiu Saul como rei, ungiu Davi como rei, aconselhou Davi. Então nós vemos que o profeta, de uma forma geral, ele atuava como conselheiro do rei. Nós podemos dar um exemplo aqui de Natan, certo? E também nós vemos aqui que o profeta, perdão, falei várias vezes, o profeta, ele também, nós vemos aqui que ele também, ele se utilizava desde que tivesse um bom relacionamento com Deus, já que ele recebia a mensagem divina. Nós vemos aqui que ele também servia para corrigir pessoas, certo? Corrigir pessoas, é o que nós vamos estudar aqui. Corrigir pessoas, corrigir reis. Eles atuavam, eles, de uma forma geral, como conselheiros. Então tinha aquele ministério, né? Tinha aquele ministério, podemos citar aquela escola de profetas. Nós vemos aqui que tinha aquele ministério de um grupo de pessoas que eram separadas, preparadas, estudavam as leis, estudavam toda a lei mosaica para crescerem na graça, no aprendizado, para também exercerem o papel de Israel, exercer o papel de profeta em Israel. Então tinha um ministério em Israel, a escola de profetas, podemos assim dizer. E eles também eram para corrigir as pessoas. Por exemplo, quando Davi pecou, já citei o exemplo aqui de Davi pecou, aí Natan chegou ali contando uma parábola para ele, para Davi muito se indignou, e depois Natan falou dizendo que, olha, esse homem a quem pegou essa ovelha, que vocês conhecem aquela história, Natan ele conta aquela história da ovelha, Davi se indigna, e nós vemos que Natan ele repreende Davi e dá a mensagem ali divina. Então tinha que ter um pouco de coragem também para corrigir um rei, para corrigir as pessoas, né? Então nós vamos estudar aqui nas lições posteriores aqui. Ou seja, então tinha essa escola de profetas, porém Deus também levantou pessoas comuns do povo, pessoas que não estavam ali no meio do ministério de Israel, no ministério de profetas. Por exemplo, nós podemos citar o exemplo de Eliseu. Eliseu era fazendeiro, Eliseu cuidava da fazenda do pai, mas Deus fala com Elias e Elias vai lá ungir, vai lá chamar Eliseu para substituí-lo, para aprender e ser ali um profeta de Deus. Podemos também citar aqui Amós. Amós também, um homem do povo, foi escolhido por Deus para ser profeta ali em Israel. E o profeta, uma das características do profeta é que ele tem que ter coragem. Ele tem que ser uma pessoa corajosa, ele tem que ter um bom relacionamento com Deus, ele tem que ser obediente à lei de Deus. Por quê? Porque o profeta, ele também falava ele trazia o juízo de Deus, quando Deus mandava juízo, porque o povo muitas vezes era rebelde com a lei de Deus, era rebelde uns com os outros. Então muitas vezes o profeta ele tinha que trazer juízo, certo? E quando o pessoal se arrependia, lógico, nós vemos que o Deus anunciava um perdão divino, então o profeta vinha lá para o povo e falava, olha, agora Deus, e falava ali o perdão divino, e também a esperança messiânica. Nós vemos que a esperança messiânica, nós vemos que os profetas também falavam. E também a restauração da nação, a restauração do povo, desde que o povo se voltasse para Deus. Então esse aqui foi o capítulo 1. Então tinha todo esse papel do profeta para com o povo. Tinha que ter primeiramente um relacionamento com Deus. Tendo um bom relacionamento com Deus, ele iria ali dar a palavra, a mensagem divina para o povo. No segundo capítulo aqui, né, nós temos o primeiro movimento profético, os profetas da Bíblia, o serviço dos profetas. Já no segundo capítulo aqui da lição fala sobre tipos de profetas. Profetas literários e profetas não literários. Então nós vemos aqui o que é profetas literários. Então profetas literários são aqueles profetas
cujas profecias estão registradas de forma escrita. Olha aí. Então, profetas literários são aqueles que as suas profecias estão registradas de forma escrita, que vai de Isaías a Malaquias, que são profetas que escreveram, tem livros de sua autoria, tem histórias ali de narrações do relacionamento de Deus com o povo, de Deus para com Israel. Então todas as suas profecias ali, elas foram registradas de forma escrita, que vai de Isaías a Malaquias, ou seja, eles têm livros, foi eles que escreveram, e eles têm livros de sua autoria. O livro, por exemplo, o livro de Isaías, o livro de Malaquias, o livro recebe o nome dos escritores, perdão. E os não literários, os profetas não literários, não foram eles que registraram as profecias nos livros que estão registrados. Não possuem livros de sua autoria. Podemos citar um exemplo aqui. Os profetas Aías, os profetas Elias, Eliseu, Natã, Gade, Micaías, são profetas que têm as suas profecias registradas nos livros bíblicos, porém não foram eles que escreveram, foram alguém contemporâneo dele ali naquela mesma época que escreveram, e está escrito lá em 1º e 2º Reis, livro de Crônicas. Então nós vemos aqui que não quer dizer que as suas profecias não têm valor. Tem tanto valor quanto os profetas literários. Ambos são profetas, foram profecias dadas de Deus para o povo, e Deus falou com esses profetas. Porém tem essa diferença, que eles não têm livros de sua autoria, então são considerados profetas não literários. Então acho que deu para ter. Literário são aqueles que têm livros de sua autoria, e os não literários é aqueles que não têm livro de sua autoria. Acho que deu para entender. Então aqui eu vou finalizar o capítulo 1 e o capítulo 2 aqui da lição. Espero que vocês tenham entendido. Já iremos iniciar aqui o capítulo 3 e 4 da lição. Paz do Senhor Jesus Cristo.